Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ao vivo. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus, amém? Vamos agora à ministração aqui da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu só postar aqui o link desta live para quem quiser nos acompanhar. Lembrando que estamos ao vivo pelo plantão Acorda Bênção, que é uma página no Facebook. Esse material vai para o YouTube também, tá? E já estamos aí com o link no status do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa. DDD 81 98724 989 é o nosso WhatsApp. Amém? WhatsApp que serve para a vossa interação, participação ao vivo ou gravada. O WhatsApp, aí você utiliza-se do número 81987244989 para usá-lo como Pix, para entregar sua oferta, a sua colaboração, em função de me ajudar a manter o Acorda Bênção no ar, este programa apostólico, evangelístico, missionário. Glória a Deus, com um saldo até então de mais de 680 conversões para a glória de Jesus. Amém, amados? Ao longo desses 16 anos e 7 meses, a partir aqui da evangélica, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pronto, já está no status do WhatsApp o link para quem quiser acompanhar a ministração com áudio e vídeo. Atos capítulo de número 21. Glória a Deus. A ideia era de colocar os irmãos no ar para nós lermos esses capítulos, né, de Atos, para que o pastor viesse na sequência com a ministração. Mas, para a gente ganhar tempo, porque a gente tentou fazer isso, e o pessoal perdeu o bom costume de ler conosco a palavra no ar, né? Então, para ganhar tempo, eu já vou chamando a atenção dos irmãos para aquilo que já fomos inspirados por Deus para falar e que seremos inspirados por Deus para falar. Louvado seja o nome de Jesus. Uma das coisas interessantes, né? Antes mesmo de já falar aqui o capítulo 21 de Atos, uma das coisas importantes é os irmãos lerem o capítulo 21. Quem já leu, amém. Quem não leu, passa a ler. Depois dessa abordagem, depois dessa ministração, amados, é imperdível ler esse capítulo 21 de Atos. E a sugestão que cada capítulo, né, que você vai me ouvir abordar, você o leia antes ou depois da abordagem. Amém? E se puder acompanhar ao vivo, na madrugada de domingo a sábado, por essas horas, 00:20, 00:30, eu já estou começando, ou então um pouco mais cedo, começando a abordagem do capítulo da sequência. Depois do livro de Atos,
nós estaremos lendo Romanos, depois Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios, até terminar Apocalipse. E depois de terminar o Novo Testamento, eu volto para a abordagem do Velho Testamento. Aí eu não sei se vou começar lendo Gênesis ou se vou começar lendo Malaquias, mas na inspiração de Deus. Até porque a gente já fez essa leitura do Velho Testamento ao longo desses 16 anos, do Novo Testamento. Já voltei para o Velho e estou no Novo de novo. Estou no Novo, novamente, Novo Testamento, né? Por isso que não é redundância. Glória a Deus. É importante que vocês leiam. Não é? Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse capítulo 21 foi sobre exatamente a apreciação de Lucas em descrever as viagens missionárias de Paulo, com muitos detalhes, não é? Com muita proeza. Lucas, que era médico, os irmãos sabem, e que é o autor não só do terceiro evangelho do Novo Testamento, mas é também autor do livro de Atos dos Apóstolos. E ele acompanha Paulo na sua trajetória missionária, né? Acompanha Paulo nesta jornada missionária, evangelística, apostólica. Louvado seja Deus. E nós estamos no contexto da terceira viagem missionária de Paulo, quando já saem de Mileto, né? E Lucas vai descrevendo a navegação. Acho tão bacana, não é? Quando lemos, depois de se despedir os irmãos lá de Mileto, né, de Paulo, e que teve aquele momento de oração, e que eles abraçam Paulo pelo pescoço, e aquele beijo, aquele carinho, né? Apesar de Paulo ter-lhes dito que eles não veriam mais seu rosto, eles se despedem entristecidos e se separam dali por diante. Paulo está indo para Jerusalém. Mas aí, antes de chegar em Jerusalém, eles chegam a Cós, no dia seguinte a Rhodes, aí passa por Pátara, aí acha um navio que ia para Fenícia, aí embarca no navio, parte e avista um Chipre, e o navio, deixando-os à esquerda, navega para a Síria, aí chega a Tiro. Eu me lembro de Jesus falando de Tiro e Sidom, né? Depois o navio é carregado ali, eles ficam por ali, aí chegam os discípulos, ficam ali por 7 dias, e os discípulos lá de Tiro, né? Pelo Espírito dizem a Paulo que ele não subisse para Jerusalém. Interessante que houve discípulos lá em Tiro, né? Isso já é fruto de trabalho missionário, isso aqui. Porque na época de Jesus, irmão, lembram que Jesus deu uma palavra para Tiro e Sidom, uma palavra pesada, né? Uma palavra pesada. Mas vamos seguindo aqui a viagem dos apóstolos. Achei bacana isso aqui. E depois de alguns dias ali,
Lucas descreve que saem e seguem o caminho, todos acompanhando eles, cada um com sua mulher, filhos, até fora da cidade. Só que quando chega na praia, eles dobram os joelhos e oram. Não tinha protocolo não com os discípulos não. Oportunidade que houvesse, estavam orando. E estão orando agora de joelhos na praia. Que maravilha. Glória a Deus. Isso aqui não é que eles foram para a praia para orar, não. É porque eles estavam, era onde eles estavam. Onde eles estavam, eles oravam. Não tem nada de místico aqui de orar na praia, de orar no monte. Jesus desmistificou isso. Aproveitar mais uma vez para dar outra palavra. Aliás, dar outra palavra não. Repetir uma coisa que eu sempre estou falando. Não é? Tem pessoas que acham que a oração é mais ouvida porque é lá no monte, outro porque é no templo, outro porque é em algum outro lugar místico, né? A praia é um lugar místico. A gente vê que inclusive época de final de ano, né? As pessoas vão para a praia fazer oferendas, né? Acaba se tornando um lugar místico também. Uau, mais afinada, não tem nada a ver. Jesus desmistificou isso. Quando ele disse que a hora vem a chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, é adorar onde estiver, orar onde estiver, onde chegar, ser sempre um adorador em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eles estavam, a gente observa que o trajeto era de navio. Né? Então, perto da praia, perto do mar, era o ambiente mais comum para os discípulos estarem até então. E aí oravam ali onde estivessem. Né? E aí saudaram uns aos outros. Lucas, Paulo e a comitiva sobe do navio. Os discípulos lá de Tiro voltam para suas casas. E aí Lucas diz, versículo 7, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia. E lá em Cesareia entraram na casa de Filipe. Filipe que tinha sido um dos diáconos lá do capítulo 6 de Atos. Filipe que foi uma das pessoas que muito me inspirou quando eu li pela primeira vez o livro de Atos dos Apóstolos, né? Principalmente quando ele desce para Samaria e lá ele prega o evangelho de uma maneira tão inspirada, tão cheio de Deus, que sinais eram feitos através dele, os espíritos imundos saíam dos que os tinha, né? Clamando em alta voz, paralíticos e coxos eram curados, e ele levou grande alegria àquela cidade. É isso mesmo, Filipe. Isso acontece no capítulo 8 de Atos. No capítulo 6, ele é um dos que é caracterizado por ser um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, um dos que fora colocado sobre a responsabilidade do diaconato. Importante negócio. Importante negócio. Deixa eu dizer aqui que tudo que você faz
na obra de Deus é importante. A partir da sua vida, você é importante para Deus. E tudo que você faz em prol da obra, em função do reino, é importante. Porque os discípulos estavam pregando a palavra e aconteceu que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era razoável deixar a pregação da palavra e servir à mesa, ou seja, cuidar dos órfãos, das viúvas. Até que foram escolhidos, dentre eles, 7 varões com essas características que vos disse, e Filipe preencheu essas características. Louvado seja Deus. E aí, quando acontece a diáspora, a dispersão, ele vai para Samaria e faz aquilo que eu também acabei de relatar no capítulo 8 de Atos. Ele está agora em Cesareia, louvado seja Deus, e agora pai de 4 filhas, que inclusive eram donzelas e que profetizavam. Eram as meninas cheias de Deus também. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom, né? Quando a gente serve de inspiração para os outros, principalmente para os de nossa casa, né? Para a nossa parentela. E se é filho, meu Deus do céu, é uma bênção. É uma bênção. Eu reconheci isso hoje. É uma bênção. Tá? Sempre reconheci, mas a gente reconhece mais quando a gente está vivendo esse contexto de pai, a gente tem filhos. Tá? Glória a Deus por isso. E aí eles demoraram ali por muitos dias. E aí chega da Judéia o profeta Ágapo. Lembra de Ágapo? Ágapo, ele profetizou uma fome que se deu em meados dos anos 46 depois de Cristo. Né? Ágapo aparece mais uma vez aqui depois do que a gente lê no capítulo, deixa eu conferir aqui, no capítulo, deixa eu ver se é no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se é no capítulo 11. Rapidinho aqui. Né? Deixa eu ver se é no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Acho que não. Ele aparece profetizando Ágapo. Né? É capítulo 11 de Atos. É porque eu estou aqui no capítulo 14, pastor Mário. É o capítulo 11 de Atos, versículo de número 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isso aconteceu 46 anos depois. Né? Que foi o fato, inclusive, né, de os discípulos mandarem socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Né? Os irmãos de Antioquia, que mandaram ajuda, inclusive, por mãos de Barnabé e de Saulo. Bem, Ágapo aparece aqui agora. Louvado seja Deus. E ele pega a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, ele diz: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém
o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E aí, quando os irmãos ouviram isto, disseram a Paulo que ele não subisse a Jerusalém. E aí Paulo, mais uma vez, diz que está sendo magoado no seu coração por causa dos irmãos chorando daquele jeito. Porque ele, Paulo, estava pronto não só a ser ligado, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Paulo, que eu acho bacana isso, né? Ele dizer isto, porque a gente se lembra que quando ele foi chamado, aleluia, quando ele é convertido pelo encontro que tem com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele fica cego. Ele fica cego. E o Senhor começa a dar-lhes direção. E aí, quando ele se levanta da queda que teve e é pego pelas mãos, pelas pessoas, sendo guiado ali e tal, sem ver ninguém, não é? E é conduzido a Damasco. Deus, que é onisciente, que é onipotente e que é onipresente, está ali, mas também fala com Ananias em visão. Ao que Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor diz: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que o tornasse a ver. Aí Ananias disse: Senhor, Senhor, ouvi falar acerca deste homem, Senhor. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Aí o Senhor disse-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Ananias vai e acontece o que o Senhor disse que iria acontecer, porque o Senhor já tinha mostrado a Saulo, né? Que depois a gente tem o Paulo, conhecido de todos nós. Louvado seja Deus. E Paulo estava tranquilo. Os irmãos estavam comovidos. Os irmãos estavam sentindo tristeza. Em momento nenhum, a profecia era para Paulo não ir a Jerusalém. Em momento nenhum. Os irmãos que pelo Espírito sentiam que o que ia acontecer. Aí, a exemplo de Pedro, quando disse a Jesus: mestre, não diga que isso vai te acontecer. Aquela preocupação, aquele afeto, né? Se bem que o contexto ali é profundamente mais grave, porque Pedro estava
mesmo sem saber, contrariando um propósito que era a morte de Jesus, o propósito da encarnação do Verbo, e aí, contrariando a mente de Deus, ele é repreendido porque a mentalidade parecia não ser dele ali. Não é? Por isso que Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque pensar diferente de Deus é influência maligna. É muito sério esse negócio que eu estou dizendo. Não significa possessão maligna, mas significa influência maligna. Pensar diferente do que diz a Escritura é estar debaixo de influência maligna. Por mais que seja aparentemente bonito, o afeto, né, parecia ser uma coisa normal, comum, bonita, linda, maravilhosa, mas estava contrariando o propósito do divino. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Louvado seja Deus, tem que ter cuidado com isso. Né? O Espírito Santo não estava impedindo Paulo de ir, porque se o Espírito Santo tivesse impedindo Paulo de ir para Jerusalém, ele não chegava lá não. Mas o Senhor estava avisando a ele o que ia acontecer. E o Senhor já tinha dito que lhe importava ver quanto era importante padecer pelo seu nome. Louvado seja Deus. E Paulo, amados irmãos, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava disposto, como a gente acabou de citar a declaração dele no versículo 13 do capítulo 21. Eu estou fazendo a narrativa assim do capítulo 20, talvez eu pare agora e adentre nela, nessa narrativa novamente, não é? Porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. Por exemplo, eu quando comecei a ver que Lucas tinha um carinho de dizer os lugares onde eles estavam chegando, passando e tal, e não era um passeio, fazia parte do itinerário para chegar a Jerusalém. Eles já estavam como que voltando, né, das idas. Já estava voltando, estava vindo para Jerusalém. Jerusalém foi de onde partiram para a primeira viagem. Não estavam a passeio. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que nada impede de aproveitarmos um passeio intermunicipal, interestadual e internacional para fazermos a obra. Nada impede. Contudo que nós tenhamos foco no reino. Se tivermos foco no reino, toda oportunidade será aproveitada para a missão apostólica, evangelística, missionária. Nada impede. O caso aqui é específico, não é? Mas trazendo para nós esta palavra, como é bom estar centrado no reino de Deus. Eu já ministrei em outros momentos que Paulo tinha a obra de Deus também como um negócio. Negócio era fazer tenda. Mas ele também encarava a obra de Deus como um negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui esta referência. Efésios capítulo 6, versículo 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Ele era fazedor de tenda, mas ele também encarava a obra de Deus como se fosse um empreendimento empresarial, sabe? Porque quem é empreendedor vai dormir pensando no negócio, acorda pensando no negócio,
vive o dia pensando no negócio, dedica-se, investe tempo, procura buscar conhecimento, procura aprender, vive em função do negócio, porque o negócio é a sua motivação existencial, é a razão do seu viver, é quem inclusive gera a sua dignidade, sua comodidade, seu conforto, seu luxo, como também lhe tira muitas vezes o sono, não é? Mas a pessoa vive em função daquilo. E às vezes não é só em função dela, porque tem famílias que dependem daquilo, a sua própria, as dos funcionários. Então, tem muita gente que encara exatamente o ser empreendedor, o ser empresário, como a sua razão de viver. E eu quero dizer a você que entre muitas coisas, o Evangelho de Jesus deve ser a razão do nosso viver. Não é obrigado você largar os estudos, largar a família, largar seu trabalho para o Evangelho ser a sua razão de viver, não. Ele pode ser e deve ser a sua razão de viver, você com todas essas ocupações e atribuições. Por que família, pastor? Os casados cuidam primeiro das coisas de casado, diz a palavra de Deus. Amém? Os estudos, estudar em função de o nome de Jesus ser glorificado. Se você pensa em ganhar dinheiro em função de o nome do Senhor ser glorificado. Se você busca conhecimento, esse seu conhecimento fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Se você busca ter, ser e fazer tudo em função do nome do Senhor Jesus ser glorificado. E o nome de Jesus é glorificado quando você alcança vidas, quando você minimiza a dor, sofrimento e faz com que o Evangelho entre na vida desta pessoa, porque o Evangelho é o maior instrumento de transformação de vida, o Evangelho é o maior instrumento de ajuizamento, o Evangelho é o maior instrumento de ressocialização. Louvado seja o nome de Jesus, por isso que a ordem do Senhor foi para que nós pregássemos o Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Tenho sempre dito, invista tempo, invista habilidades, invista seus talentos, invista seu recurso na expansão do Evangelho. Você estará fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Ocupe-se nisto. E para isso não se tira férias. E se tirar férias também aproveitando para fazer isso. Aleluia. A obra de Deus, devemos respirar a obra de Deus. Devemos respirar a obra de Deus. A gente está tão ocupado com a nossa vidinha. A gente está vivendo tanto em função de nós, dos nossos interesses, das nossas ansiedades. A gente vive ansioso por causa disso. Porque a gente fica muito voltado para nós. Por isso que a gente adoece mais, afunda mais, se deprecia mais do que está bem, não é? Porque se nós, lendo a Bíblia, repensarmos sobre a nossa relação com Deus, porque isso aqui tem a ver com a relação com Deus. Paulo está numa missão. Glória a Jesus. Agora eu me lembrei da pergunta que foi feita a Jonas e quero fazer a você. Que ocupação é a tua? Que missão é a tua? Em que estás ocupado, meu irmão, minha irmã? Em que estás ocupado?
Dia desses, até estava falando com uma irmã por telefone, não é? E ela está com a filha dodói. Ela, pastor, como é bom, ela viu postando uma visita que fiz. Poxa, pastor, como é bom fazer a obra de Deus. Eu tive tempo e agora não estou... eu tive tempo de fazer e não fazia, agora estou sem tempo porque estou cuidando da minha filha. Eu disse, a sua filha é a obra grande de Deus para a sua vida. A sua filha é a grande obra de Deus para a sua vida. Cuide dela. Ela está precisando de assistência. Está precisando da mãe. Fazer a obra de Deus, irmãos, é cuidar de vidas. A partir dos nossos. A partir dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Cuidar de vidas é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E, para isso, num passeio, numas férias, num entretenimento, podemos fazê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu quis pontuar isto aqui. Outra coisa que eu quis pontuar foi sobre o uso do dom, ou melhor, a manifestação verídica dos dons do Espírito Santo, que observemos aqui, não é? A princípio, os irmãos, pelo Espírito lá em Tiro, não queriam que Paulo fosse para Jerusalém. E quando Ágapo desce da Judeia e profetiza, ele está dizendo que o que ele estava fazendo com a cinta de Paulo, fariam a ele, fariam a Paulo, o ligariam e o entregariam na mão dos gentios. Então o dom aqui não era para deter Paulo e nem era para atender uma questão pessoal de Paulo, no sentido de massagear seu ego, ou de dizer-lhe assim, olha, Paulo, vão se levantar contra ti, mas vão cair por terra. Os que pelejarem contra ti perecerão. Eu vou matar tudinho, eu vou arrancar a cabeça. Não. Ao contrário. Aqui foi exatamente Deus advertindo Paulo, preparando Paulo para o que ia acontecer. Para o que ia acontecer. Para se cumprir aquilo que o Senhor disse a Ananias, não é? Que a gente citou aqui, que o Senhor mostraria a Paulo o quanto ele deveria padecer pelo nome do Senhor. E em outro momento, a gente lê, louvado seja Deus, o Senhor dizendo assim a Paulo, bendito é o nome de Jesus. Eu até li quando estava refletindo sobre isso aqui. O Senhor dizendo a Paulo, que assim como ele glorificou a Jesus em Jerusalém, o Senhor precisava dele em Roma. Louvado seja Deus. Era porque Paulo, irmãos, ele tinha um temperamento, Paulo era colérico, Paulo era um caba de um temperamento difícil. E o Senhor contava com este homem para fazer o nome dele ser glorificado. O Senhor conhece a nossa estrutura. Até nisso, ou até com isto, Deus conta. Amém? Deus não vai lhe dar uma missão que você não possa atendê-la. Deus não vai dar uma missão que você não possa atendê-la. Amém? Deus não vai colocar um fardo que você não possa carregar. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não vai tentar-lhe
Deus não vai tentar-lhe. A palavra diz que Deus não tenta a ninguém. Amém, amados? Deus não é sádico, Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer você... Deus não é psicopata para estar querendo ver você se ferrando. Para com isso. Agora, Deus conta com o seu extrovertimento. Deus conta com se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você é colérico. Deus conta com essa estrutura da sua personalidade, do seu temperamento. Deus conta com tudo isso. Então, ele coloca você nos lugares certos. Você não está no lugar errado. Você não está onde está por estar. Há um propósito de Deus para a sua vida. Como diz o poeta, Deus tem um plano em cada criatura. Aleluia. Aos astros ele dá o céu, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. Amém? É só entregar a tua vida nas mãos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tinha nem ensaiado um louvor aqui para esse momento. Aleluia. Então, a gente tem hoje a utilização do dom da profecia para atender, não biblicamente, não de Deus. A gente tem isso no meio do povo, para atender aos interesses escusos, para massagear o ego, para alimentar um bocado de ideia absurda que a gente vê aí acontecendo no meio do povo de Deus. As profecias, tome isso, recebe aquilo, e ppp, papapá e tal. E tem um povo que vibra quando o outro fala assim, a outra, né? Vou eu entrar com providência, eita, glória a Deus, aleluia. E às vezes é contra o irmão que está sentado ao lado dele na igreja. Quer dizer, não é Deus falando por aí como a turma acha que seja, irmãos. Não é Deus falando por aí como a turma acha que seja. Tem que ter cuidado com esses espíritos que estão se manifestando por aí. Tem que ter cuidado, povo de Deus. Tá? Tem que ter cuidado. Quis pontuar isto, porque esse capítulo 21 de Atos, ele é tão intrigante que agora chega a parte que eu vou me deter um pouco mais nela, não é? E que merece a atenção dos irmãos. Porque quando Paulo ele chega em Jerusalém agora que é a capital da fé cristã, aleluia, a igreja se instalou em Jerusalém, tinha como o pastor local Tiago, que era irmão de Jesus, chamado de apóstolo, mas não era um dos 12, e era quem tinha o primado da igreja em Jerusalém. A gente tem isso lá em Atos capítulo 15. E ele entra na casa de Tiago, e aí os anciãos vão até eles, até Paulo, e quando chega, começa a conversa, e a conversa é intrigante. É intrigante porque acontece de reaparecer uma velha discussão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Aí você diz, pastor Amaro, o senhor já não disse que não existe meio cristão? O senhor já não disse em outra oportunidade que não existe cristão Siddhartha Gautama, não existe cristão budista, né? Não existe cristão maometano, cristão islâmico? O senhor já não disse que não existe cristão kardecista, cristão espírita? O senhor já disse que não existe cristão mormon, né? Seguidor de cristão Joseph Smithiano, né? Joseph Smith.
O senhor já não disse que não existe cristão meio termo, ou é cristão ou não é cristão, porque agora o senhor está falando de cristão, gentio e judeu. Porque aí não tem a ver com crença, tem a ver com... eu vou colocar nacionalidade. Vou colocar por que judeu? Porque era da tribo de Judá. Por que gentio? Porque é não ser descendente de Abraão. Aí isso tem a ver com historicidade. Tira a nacionalidade e historicidade. Porque são dois povos. Gentios e judeus. O judeu é comumente chamado o povo, hoje, em geral, o povo de Israel. Se bem que judeu era, se fosse da tribo de Judá. Né? Porque o povo de Israel é constituído por 12 tribos. E gentio, porque não é descendente de Abraão. E isso foi um problema que houve na igreja em Jerusalém, quando há o primeiro concílio, que é no capítulo 15 de Atos. Para chegar ao capítulo 15 de Atos e ter uma defesa de um judeu, Deus revelou a Pedro um monte de coisa em um lençol, um monte de animais, que o Senhor mandava Pedro matá-los e comer. Aí Pedro disse que nunca tinha colocado coisa imunda na boca. Aí o Senhor diz, não chame imundo aquilo que o Senhor purificou. É quando ele recebe o convite para ir para a casa de Cornélio, para falar aos gentios. E lá, quando ele está falando aos gentios, que abre o coração, o Espírito Santo é derramado ali na casa de Cornélio, e Cornélio e a turma que se converteu começa a falar em línguas estranhas, e Pedro fica admirado e diz, agora eu estou entendendo a visão, agora estou entendendo aquele negócio descendo como que um lençol, um vaso e tal. E aí ele argumenta isso no concílio de Jerusalém. E aí é determinado para os gentios convertidos, que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 19 e 20. Para que os gentios não fossem perturbados, tendo que ser circuncidado. Não precisava circuncidar. Quando Paulo chega a Jerusalém, voltando ao capítulo 21 de Atos, os anciãos pressionam Paulo. E diz, versículo 20, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se junte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que se guardem
do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Aí Paulo, que é uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, ele usa de coerência. Paulo está ouvindo os anciãos, e eu penso que Paulo está mesmo assim ouvindo os anciãos. Tipo assim, esses irmãos aqui, judeus, mais antigos, os anciãos, presbíteros, pastores, estão querendo que eu recue da minha palavra, dos princípios. A gente vai depois abordar o capítulo 22. Mas eu quero me deter agora aqui no capítulo 21 sobre isso. Não é? E aí, os judeus, outros judeus, não é? Que não eram cristãos, cria um problema seríssimo contra Paulo, inclusive cumprindo-se aquilo que o Senhor já havia dito, e também através de Ágapo, né? Pedro é pego e os homens da cidade começam a gerar um problema muito sério para o lado dele. Não é? Começa aqui um alvoroço e Paulo é pego, né? Porque ele é acusado de profanar o lugar santo por introduzir um gentio ao pátio dos judeus. Né? Trófimo, Paulo é acusado de ter colocado ele no pátio do templo, o que era reservado apenas para os judeus, e isso era um crime passivo de morte, se bem que quem deveria ser punido, se tivesse acontecido, era o Trófimo, e não Paulo. Né? Mas ele é acusado disso, ele era de Éfeso, Trófimo, e também Paulo é confundido com um profeta que havia levado um povo aí por um determinado caminho, e os judeus haviam matado muitos desses seguidores, e só ele, o tal do egípcio, havia escapado, e Paulo é confundido com esse cara, que de repente apareceu, né? Começam os problemas. Paulo já estava tendo um problema interno da igreja, mas estava tendo outro problema do lado de fora, com os judeus. E a gente vai depois falar disso aqui na abordagem do capítulo 22. Né? Que é agora que eu quero voltar à parte do versículo 21 em diante. Paulo usa de coerência. Louvado seja Deus. Ele é convidado a arcar com as despesas da complementação do voto do nazireado de 4 outros homens, né? Ele é estimulado a fazer esse investimento para ser considerado um cristão, digamos, equilibrado. Né? Um judeu cristão equilibrado. Ele se sujeita a isso. Ele usa de coerência. Paulo, como eu já disse, ele tinha um temperamento colérico, era uma caba de personalidade forte. Para ele ir de boa aqui, é porque ele estava sendo controlado pelo Espírito. Né? Ele estava cheio do Espírito. Paulo aqui, para pegar esses irmãos, botar no bolso, era rapidinho. Mas ele estava de boa, como diz a história. Usando de coerência. Eu me lembrei de uma pergunta que o irmão me fez ontem aqui no programa. Pastor, a Bíblia
tem mais autoridade que a igreja ou a igreja tem mais autoridade com a Bíblia? Ele se referindo à denominação. Uma pergunta que o irmão fez muito boa. Eu coloquei para ele que a palavra de Deus, ela está acima de tudo. A palavra de Deus, ela é o instrumento aferidor da verdade. Eu me lembrei de uma resposta de Paulo, aliás, de Pedro, no capítulo 5, versículo 29 de Atos, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Tudo bem que o contexto era conflitante, mas em todo momento importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Inclusive, em Eclesiastes, diz que o fim de tudo é isto, né? Temei a Deus e guardai os seus mandamentos. E João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Glória a Jesus. Só que em Romanos capítulo 15, a gente é chamado à coerência. Amém, amados? A coerência. Nunca abrir mão das verdades de Deus, dos valores divinos, mas usar de coerência em determinados momentos. Por exemplo, para encerrar a abordagem de hoje, que é o que eu quero dizer aqui a você. Você faz parte de uma denominação. Uma denominação que de repente tem uma doutrina que contraria a Bíblia. Você deve ir contra a Bíblia? Não, você não deve ir contra a Bíblia. Mas se você faz parte daquela denominação, você tem que ter o cuidado de ir contra a Bíblia, mas usar de coerência com esse contexto congregacional que você vive. Agora, tem que ter um cuidado de não contrariar a palavra. Aí é bronca. Aí é bronca. Porque usar de coerência num contexto hostil é difícil. Mas Paulo está num contexto hostil. Está pensando que os irmãos judeus aliviavam? Aliviava não. Aliviava não. Observe e veja a palavra que dão aqui a Paulo. Essa palavra aqui não é feita com carinho, não. Isso é feito com muita seriedade, com cara feia. Você está achando a minha cara feia? Eles estão falando aqui com a cara mais feia do que essa. O negócio era sério. A minha cara é feia, não é de antipatia, é de feiura mesmo. Né? Eles botavam cara feia de antipatia. Mas Paulo usa de coerência. Veja a flexibilidade de Paulo. Ele vai e faz os gastos de contemplação do voto do nazireado daqueles outros homens. Né? Louvado seja Deus. Procure usar de coerência. Aí você leia Romanos 15. Se tiver alguma dúvida sobre este assunto, você pode interagir comigo ou aqui no Facebook, né? Ou no YouTube, porque essa mensagem vai para o YouTube. Tá certo? Ou então manda a pergunta direto para o meu WhatsApp. WhatsApp do programa, DDD 81 98720 4989. Para quem está fora do Brasil, o código é o 55. Usa de coerência. Amém? Procure ser flexível. Eu disse na abordagem anterior, é importante ler Bíblia e orar, exatamente para que você tenha entendimento, tenha sensibilidade, tenha esse jogo de cintura, tenha essa flexibilidade. Não é se encurvar diante do erro, da heresia, da falsa doutrina, não, mas usar de coerência em determinados momentos, cheio da palavra, baseado na palavra, mas tendo também o cuidado de não atrapalhar outras coisas no processo. Porque de repente você pode até ser usado por Deus para onde você está, aleluia, olha a palavra, você não está onde está por acaso. Mas, de repente, ser uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para uma transformação na religião que você faz parte, na denominação que você faz parte, na sociedade que você faz parte, no grupo que você faz parte, nas vidas com as quais você tem contato. Use de flexibilidade, use de coerência. Deus conta com você para ganhar vidas para o seu reino. Amém? Que palavra de Deus estamos recebendo agora? Confesso a você
que eu pontuei até algumas coisas, mas essa não. Isso é mensagem. Mensagem a gente não prepara, a gente recebe e entrega. Receba, em nome de Jesus. Eu quero terminar até essa abordagem de hoje, como eu sempre terminava as abordagens e há tempo que eu não faço. Que a palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia, mas a que você ouviu falando ao seu espírito, lhe impactou, mexeu com você, foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.